Vamos continuar agora com aquela série de documentários sobre os 150 anos da Loja Maçônica Cotinguiba. Nós estamos fazendo com os maçons mais antigos. No caso, agora, nós estamos com o mais antigo atualmente, que é José Francisco da Rocha, o popular Rochinha, Dr. Rochinha. Dr. Rochinha é um advogado emérito, está na maçonaria há 70 anos, exatamente há 70 anos, fez agora em janeiro de 2019. Uma vida dedicada à Loja Maçônica Cotinguiba. Ele exerceu todos os cargos que você imaginar e for possível, tanto na Loja Maçônica Cotinguiba como também no Grande Oriente do Brasil. José Francisco da Rocha, ou Rochinha, como a gente conhece carinhosamente, atualmente é o orador da loja. Então, 70 anos de maçonaria. A Loja Maçônica Cotinguiba faz agora 150 anos, daqui a 3 anos. E para comemorar este Sesc Centenário da loja mais antiga de Sergipe, nós estamos fazendo exatamente esses documentários com essas pessoas que foram testemunhas oculares da história da Loja Maçônica Cotinguiba. E Rochinha é uma delas. E é sobre isso que nós vamos falar. José Francisco da Rocha, nascido no dia 7 de novembro do ano de 1926, na cidade de Então Cedro, depois da Silena e atualmente Cedro de São João. Comigo, recém-nascido, meu pai migrou de Cedro para a chamada Cotinguiba, ou seja, para Rosário do Catete inicialmente. Só que a patroa que convidou meu pai para ser vaqueiro numa fazenda dela, tinha um irmão que estava necessitando de um vaqueiro no município de Japaratuba, então meu pai foi cedido por essa senhora da fazenda Caldas, em Rosário do Catete, para a fazenda Sapé, no município de Japaratuba, fazenda que é ligada à cidade de Japaratuba, inclusive, né? Aí foi onde eu me criei e estudei na escola primária número 1, isolada número 1 de Japaratuba, a casa da professora Humbertina Barbosa, vulgo professora Menininha, que me alfabetizou. De sorte que era uma senhora gorda, forte, mas muito amável, muito simpática, inclusive, e que cuidava bem dos seus alunos. Ela tinha uma régua muito grande, né, na época, que eu nunca levei uma réguada, mas alguns colegas meus levaram boas réguadas. Morando na fazenda Sapé, vinha todo dia para a escola e voltava. Naquela época não havia merenda escolar nem transporte. Vinha a pé. No verão a areia era aquela areia folgada, muito quente, queimava o pé da gente, mas eu já estava habituado, de sorte não sentia tanto. Uma vez, inclusive, um colega meu escutou no posto dos Correios do Telégrafo, né, e estava zoando muito. Disse: hoje não tem aula, está dizendo aqui. Eu aí voltei para casa também, cheguei em casa, levei uma boa surra de minha mãe, que poste não ia falar nem dizer que não tinha aula, né? Então eu voltei imediatamente para a escola outra vez. De sorte que assim fui crescendo, né? E nessa fazenda, inclusive, onde meu pai foi vaqueiro durante muitos anos, pertenceu inicialmente ao coronel Pedro Ferreira de Barros. Depois que o coronel vendeu essa propriedade, o senhor Leopoldo Calumbi Barreto. E a primeira medida do senhor Leopoldo Calumbi Barreto foi botar todo mundo para fora, inclusive meu pai. Aí foi um desacerto na família, né? Mas minha mãe sentiu profundamente esse ato. E uma vez o senhor Leopoldo talvez sentiu um sentimento de culpa, porque meu pai disse que tinha um menino, porque aqui em Aracaju, mas que ia voltar, que ele não podia mais. Então, convidou meu pai para retornar. E minha mãe se aborreceu muito com ele, brigaram e tal, mas minha mãe venceu. Porque meu pai terminou não voltando, né? Minha mãe disse para ele: olha, você não tem vergonha, volte. Agora eu com meus filhos, morre todo mundo e for, mas lá não boto meus pés mais nunca. Pronto.
E então meu pai não voltou e comprou a prestação um sítio por R$500 mil na época, são 5 hectares de terra que eu mantenho até hoje, só me dá despesa, mas eu mantenho, porque lá eu me criei, nasci em Cedro, né? Mas me criei nesse sítio. Um registro muito importante na vida de Rochinha, que devemos fazer, foi quando ele veio lá da Japaratuba para Aracaju, menino, e conheceu o senhor Leopoldo Barreto. Ele diz que foi um segundo pai, foi uma pessoa que incentivou. Minha mãe só queria que eu viesse para o Salesiano. Ela era muito religiosa, mas tinha um enxoval e ela não podia fazer o enxoval. Cantou tanto os padres do Salesiano que terminaram diminuindo um pouco o enxoval. E assim foi que eu vim para Aracaju, talvez, nem sei porquê. E aí fiquei interno no Salesiano, em 1942, juntamente com o Dr. Zé Augusto Soares Barreto, foi meu colega interno no Salesiano. De sorte que no Salesiano eu fiz só um ano, porque meu pai não podia mais pagar, eu teria que voltar. Mas aí ele falando com o seu Leopoldo diz, não, o menino fica lá em casa. Mas o lá em casa não era morando na casa dele, mas ele conseguiu pensão barata para mim. Bom, foi a minha orientação, quer dizer, de um ato, digamos, horrível, digamos assim, mas se tornou o meu grande orientador moral. E de toda sorte foi o segundo pai que eu tive aqui em Aracaju, foi o senhor Leopoldo Calumbi Barreto, homem sério, ria pouco, mas me orientou muito bem na vida e foi por ele que eu fui levado para a maçonaria. O Leopoldo Calumbi Barreto, meu segundo pai, digamos assim, quando ele entendeu que eu já tinha condição de ingressar na maçonaria, que eu já estava no Banco do Brasil, inclusive, disse, agora o senhor já tem condição de ingressar na maçonaria. Então me trouxe uma proposta que eu assinei, levei, e depois me comunicaram que eu fui aprovado, foi marcada a minha iniciação, que foi realizada no dia 29 de janeiro de 1949. De sorte que o venerável, na época, era o coronel Hermeto Rodrigues Feitosa e o orador era o doutor Assis Júnior, que foi desembargador, inclusive, Antônio Xavier de Assis Júnior, pai do Pina, que está no Tribunal de Contas do Estado. E esse orador já me saudou e já me convocava para o trabalho naquela época. E eu já nasci falando também, porque pedia palavras desajeitado, mas também já agradecia aquela solenidade toda que estava realmente foi marcante na minha vida. Eu jamais participei de um cerimonial tão bonito como uma iniciação maçônica. De sorte que me emocionou muito, mas eu mesmo assim pedi a palavra e falei desarticuladamente, mas falei agradecendo. E já nasci falando, digamos assim, na maçonaria, né? E na maçonaria eu fui fazendo progressos e hoje, graças ao Supremo Arquiteto do Universo, digamos assim, como nós chamamos Deus, atingi o último grau, que é o grau 33. E venho cumprindo ainda hoje, sou orador da maçonaria atualmente. A maçonaria é uma instituição profundamente educativa, progressista, e eu procuro sempre desenvolver isso tanto quanto posso. Quer dizer, eu vivo praticamente 24 horas, eu vivo a instituição maçônica. Em 1972, a loja maçônica Cotinguiba completou 100 anos. E Rochinha foi o presidente da comissão que organizou aqueles festejos. Ele conseguiu, juntamente com Carlos Sattler, se juntaram e convidaram Dom Luciano para fazer uma palestra na maçonaria. Em 70, na década de 70, ainda havia muita distância da Igreja Católica com a maçonaria. Dizem que foi o maior evento que já aconteceu na loja maçônica Cotinguiba. Falam também que foi um evento tão grande que o que lotou não foi somente o templo, foi a rua de gente. No centenário da loja Cotinguiba, que foi em 1972, Carlos Célio Sattler, que eu chamo carinhosamente de Carlito, era o venerável na época, e me designou a mim como presidente da comissão do centenário.
E eu desenvolvi essas atividades todas e fomos convidar o padre Luciano para ser o grande orador da solenidade maçônica, na centenário da Cotinguiba. De sorte que Dom Luciano diz, olha, eu pessoalmente aceito, mas eu sou como os senhores, eu prestei um juramento. Eu não me nego, mas só vou autorizado pelo meu superior hierárquico. E quem tem que pedir autorização são os senhores, não eu. Aí me deu o nome do núncio apostólico no Rio de Janeiro, que era na época Dom Sebastião Baggio, um italiano. Eu fiz uma carta para lá, Carlito assinou como venerável, e ele respondeu, autorizando Dom Luciano a comparecer à loja Cotinguiba para ser o conferencista daquela solenidade. Surgiu a ideia, vinda do próprio Dom Luciano, de que queria fazer uma reforma agrária. Inclusive, o próprio assunto da palestra era reforma agrária. E Dom Luciano manifestou a vontade de fazer a primeira reforma agrária em Sergipe. E aquilo despertou em Rochinha e em Carlos Sattler, despertou tanto que eles ficaram entusiasmados. E não é que fizeram? Juntaram dinheiro da igreja e da loja maçônica Cotinguiba, compraram uma propriedade em Divina Pastora e fizeram a primeira reforma agrária de Sergipe. O interessante dessa solenidade é que Dom Luciano conspirou comigo antes da solenidade, diz, olha, eu tenho aqui um trabalho social de grande relevo e estou sem poder comprar uma propriedade de Divina Pastora, o preço está excelente, mas eu não tenho dinheiro para comprar essa propriedade. Se você concordar, eu lanço a ideia, você aprova e a maçonaria concorre com 50% do preço e a diocese também concorre com 50% do preço. Eu achei interessante a proposta de Dom Luciano, ele disse, pode lançar que eu vou aprovar. E assim, na grande solenidade, Dom Luciano, um orador nato, né, super inteligente, Dom Luciano é um abençoado por Deus, era um homem iluminado, digamos assim, iluminado por Deus, grande conferencista, grande mestre, grande cidadão, grande padre, tudo é excelente, Dom Luciano José Cabral Duarte. Então, Dom Luciano lançou a proposta naquela solenidade, essa instituição que ele dirigia, que ele fundou, chamava-se Procas, era a Promoção do Homem do Campo. Não era como hoje, que o cidadão recebe um lote de terra, vende, faz o que quer. No tempo do Dom Luciano, não, ele fez uma reforma agrária autêntica, profundamente autêntica, e o cidadão que ia para lá realmente produzia e se fixava mesmo na terra, né? Aqui em Divina Pastora. E Dom Luciano batizou essa propriedade como Fazenda Reconciliação de Divina Pastora. Interessante, né? Fazenda Reconciliação Divina Pastora. Os jornais anunciaram muito e de sorte que Dom Luciano lançou essa ideia e eu aprovei a ideia e compramos a propriedade, fui à inauguração e o bom não é isso, é que no dia da assinatura da escritura só fomos eu, Carlito e Dr. Marcos Ferreira, que era o delegado do Grande Oriente do Brasil. Fomos só nós três, porque não sabíamos. Ele convocou todo o cabido e quando chegamos lá, o Palácio Episcopal estava cheio de padres, de freiras e tudo. E só nós três, né? E foi assim que nós adquirimos essa propriedade, que tem o nome de Reconciliação de Divina Pastora. A estação da loja maçônica Cotinguiba, juntamente com a igreja, ela não parou apenas na divisão das glebas lá de terra. Eles deram assistência, criaram uma empresa para dar assistência durante algum tempo. Um dia, Dom Luciano chama Rochinha e Carlos Sattler para dizer que já estava bom de deixar que as próprias pessoas, os próprios proprietários assumissem, e aí convidou-os, os dois, e eles convidaram mais alguns outros maçons e foram lá à fazenda visitar para ver como era que estava.
Agora, o interessante de tudo é que nós estávamos na dúvida aqui se essa fazenda ainda existia. Será que ainda existe? Existe sim. Está funcionando. Os proprietários, naturalmente, já são os filhos que estão lá. Ocorreu o seguinte: Dom Luciano, quando foi encerrar as atividades da Procase, digamos assim, me convidou também para essa grande solenidade. Ele achou que estava cumprida a função dele e a função também da Procase, e então teve que extinguir. Que só foram convidados de estranhos eu, que levei o nosso irmão Murilo de Matos Dantas e também o nosso irmão Cláudio Cruz comigo. Porque um era secretário da loja, eu era o venerável, e levei esses dois irmãos. E passamos o dia lá, na fazenda, né? Suco realmente extraordinário, mas bebida alcoólica zero, né? Tanto que quando nós voltamos, cuidamos logo de fazer um outro almoço regado a bebida alcoólica. O certo é que eu só fui chegar em casa tarde da noite e Dom Luciano, minha mulher já tinha telefonado para Dom Luciano, e não, ele já saiu daqui há muito tempo. É que eu saí com os dois irmãos e fomos fazer a nossa farinha, porque lá não teve bebida, nós fomos descontar a ausência da bebida. Tudo bem, eu cheguei tarde em casa, Dona Nita já tinha telefonado para Dom Luciano, e Dom Luciano disse, não, ele saiu daqui cedo, já foi para casa, há muito tempo. E eu fui pego nessa mentira, não nessa mentira, né, que eu não tinha dito, minha mulher não sabia de nada. De sorte, mas não houve traição nenhuma, nós apenas almoçamos, demoramos, bebemos e chegamos profundamente altos em casa, né. De sorte que nessa extinção só foram convidados eu, pela maçonaria, e o doutor Lorival, que foi governador do estado. Batista. Doutor Lorival Batista foi governador do estado. Qual foi sua impressão daquela propriedade? Ali é excelente impressão, tudo bem arrumadinho, tudo bem cuidado. Tudo, as roças, eu que conheço de roça, já peguei também no Cabo da Enxada, tudo muito bem organizado, tudo muito bem orientado. Era muito bonita a organização da Procase, promoção do homem do campo. De sorte que ele extinguiu a Procase, e nessa extinção então ele cumpriu a missão dele também, e ele já estava no final da vida dele praticamente, e ficou, não foi nada, quando foi nomeado novo bispo ele não foi contemplado, deram um título de emérito e recolheram Dom Luciano. Promoveram a ida do grande Divaldo Franco, espírita Divaldo Franco, à loja maçônica Cotinguiba. E templo lotado, e fluiu uma palestra linda, como todas as que o Divaldo faz. Mas Rochinha, terminado a palestra, desce lá o pessoal pelas escadas da loja maçônica Cotinguiba, e ele já no salão, ali no átrio, embaixo, ele pergunta, mas me diga uma coisa, eu não vi você com um papel na mão, eu não vi você olhar nenhuma anotação, não olhar nada. Como é que você sabia de tudo isso? Como você lembrou de tudo isso? Ele disse, não, tem um rapaz, aquele rapaz ali, e apontou para a foto de Clodomir Silva. Foi ele quem me disse tudo isso. Esse é um registro que ele, Rochinha, vai fazer melhor para vocês. De sorte que Divaldo Pereira Franco, que foi trazido aqui para a loja Cotinguiba, passou uma semana aqui fazendo conferência na Cotinguiba, e que foi uma maravilha, quer dizer, a rua Santo Amaro ficava lotada de pessoas, a rua toda cheia, a loja sem ter lugar para ninguém, e ele não levava nenhum pedacinho de papel para anotação, ele passava a mão assim no semblante, e aí parece que fluía as ideias que ele discorria, né? Uma maravilha uma vez ele falou só para os médicos. E na saída o doutor Oswaldo Souza disse, Divaldo, você não anota nada, como é que não, quando eu ia subindo aqui, eu cheguei sem saber de nada. E entrando aqui, quando eu ia subindo a escada, um dos seus me pediu permissão para... E se nós temos uma galeria lá de fora, não, se ele estiver lá eu digo quem é. Quando descemos,
Ele começou a olhar, foi esse daqui, sabe quem era? Clodomir Silva. Clodomir Silva. E Divaldo impressionou a maçonaria sergipana. Tudo bem, isso pela primeira vez, veio aqui uma segunda vez, agora essa segunda trazida por mim, que demorava muito tempo. Eu peguei um espírito aqui, que era amigo dele também, e consegui ele retornar aqui, porque aqui surgiu um boato de que ele estava dizendo o segredo da maçonaria em Salvador. E esses maçons, eu venerava, né, a me procurarem para trazer Divaldo para ele contar esse segredo e tal, tudo bem, ele veio. Consegui, depois de muito sacrifício, veio. Chegou aqui, fez belíssimas conferências, e uma vez descendo, Divaldo, olha, eu confio nos meus irmãos, mesmo eles desencarnados. Você fez uma preleção extraordinária, a história da maçonaria você contou toda. Agora, segredo da maçonaria, você não... O senhor tem razão. O senhor tem razão, me apertou a mão, né? O senhor tem razão. E não tinha... Porque o grande segredo da maçonaria é interessante, o povo é que cria o segredo. O grande segredo da maçonaria é exatamente não ter segredo. Não ter segredo. De sorte que Divaldo veio aqui e falou, e para falar o segredo da maçonaria, não falou segredo nenhum. Mesmo porque não existe, né? De sorte que a doutrina maçônica, a meu entendimento, é uma doutrina riquíssima. Riquíssima. Eu vivo sempre me admirando com a profundidade e a doutrina da maçonaria, porque a maçonaria tem sempre uma filosofia, uma doutrina e uma história. De sorte que eu sou entusiasta da doutrina maçônica. Rochinha tem ideias maravilhosas. A última dele foi a criação de um museu. E ele fez a proposta, ele atualmente é o orador da loja, e está teoricamente criado o museu da loja maçônica Cotinguiba. Ainda não operacionalmente, mas está criado. Ocorre o seguinte, a maçonaria, a loja Cotinguiba já teve uma biblioteca muito boa, era excelente a biblioteca, mas esses livros foram desaparecendo, ninguém sabe quem foi levando, não se anotava, não tinha um controle. Eu acho que é um ponto que a gente deve fundar, não mais uma biblioteca, mas digamos um museu da loja simbólica Cotinguiba de Aracaju. Eu acho que o museu iria proteger e enriquecer e deixar como memória, digamos assim, de muitas coisas de maçons que por lá passaram, muito antes de mim. E, bem, eu fui iniciado em 1949, de lá para cá é uma jornada muito grande, quer dizer, praticamente 70 anos de maçonaria, já é uma jornada muito grande, de sorte que já me sinto também sem muita ação, fisicamente, mentalmente eu ainda me acho com boa memória, graças a Deus, mas fisicamente você já sofre várias restrições para andar, para subir escada. Por sorte tem um elevador. Se não tivesse o elevador, eu estaria sem poder mais subir aquele primeiro andar, né? Mas o Museu Maçônico, eu acho que é uma cobrança. Eu vou lançar essa ideia, vou convidar o meu querido irmão Domingos Pascoal para me auxiliar nessa jornada. E acredito que esse museu saia bem aceito e que seja realmente bem cuidado, né? A fim de preservar a memória da Cotinguiba. Pronto, essa é uma homenagem ao nosso José Francisco da Rocha, nosso querido Rochinha, em agradecimento ao muito que fez por nossa loja, por nossa instituição. Obrigado, Rochinha. Você merece todos os elogios.